Olá, pessoal! Eu estou aqui no canal Professor Adalberto Pessoa para responder no vídeo de hoje a seguinte pergunta: a astrologia é uma pseudociência? Essa pergunta nos remete a uma outra, que é, afinal de contas, o que é uma pseudociência e a astrologia, ela é uma ciência ou não? Eu já tenho uma playlist no canal que é voltada para céticos, né? Astrologia para céticos, astrologia e ciência. Então eu faço uma discussão bastante longa, até em vários vídeos, são mais ou menos 9 vídeos, debatendo se a astrologia é ciência ou não. E mesmo assim, o assunto não é um assunto que se esgote, tá? Mesmo eu já tendo feito vários vídeos, não dá para dizer que eu esgotei o assunto. Porém, eu tenho amigos, eu tenho pessoas na internet que ainda continuam comentando que a astrologia é uma pseudociência, então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar isso, e eu vou tentar resumir tudo o que eu sei sobre esse assunto para poder dar um retorno sobre isso, uma resposta sobre isso, né? A astrologia ela é uma pseudociência, será? A resposta dessa questão ela não é tão simples, porque quando nós tentamos perguntar se um determinado conhecimento, seja a astrologia ou a acupuntura, ou ainda, por exemplo, as terapias florais, ou ainda a psicanálise. Quando nós perguntamos se tudo isso é ciência ou não é ciência, ou se é pseudociência, né? Quando nós perguntamos isso, é necessário saber qual filosofia da ciência que você está usando para definir o que é ciência e o que é pseudociência. Não tem como eu definir se alguma coisa é ciência se eu não também definir qual é a teoria de filosofia de ciência que eu estou usando. A palavra pseudociência, ela vem de uma filosofia muito específica, que é a filosofia neopositivista. O neopositivismo é uma abordagem filosófica que define que ciência ela precisa ter certos critérios. É considerado conhecimento científico aquele saber que tem uma bagagem de evidências empíricas, além de ter uma bagagem de comprovações experimentais, testes experimentais. É muito comum, por exemplo, em comunidades de céticos, em comunidades de ateus, eles falarem, por exemplo, que a astrologia não é ciência, ou que ela é uma pseudociência, ou que, por exemplo, a acupuntura não é ciência, a psicanálise também não é, terapias florais também não é ciência, é pseudociência. Mas a maioria desses céticos ou desses ateus não param para pensar em qual filosofia da ciência eles estão se baseando para dizer isso. E aí eu digo para vocês, eles estão se baseando normalmente, de maneira consciente ou não consciente, muitas vezes não consciente, eles estão se baseando no conceito de ciência do neopositivismo, que exige que, para que um determinado saber seja científico, ele tenha uma bagagem de evidências empíricas e testes experimentais. E esses testes experimentais, eles podem ser feitos de muitas maneiras, mas normalmente vai ser algum teste feito numa situação controlada de laboratório, e esses testes experimentais vão ter vários mecanismos de controle e validação, como, por exemplo, o teste que eles chamam de teste duplo cego. Eu não vou explicar isso agora, tá? Porque senão alonga muito o vídeo, mas é facinho, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar facinho o que é um teste duplo cego num experimento, por exemplo. Mas esses céticos, esses ateus, eles vão normalmente argumentar assim: a astrologia fez algum experimento comprovatório? Tem teste duplo cego? Tem evidências empíricas e comprovações experimentais? Se não tiver, não é ciência, é uma pseudociência. Ou seja, é um saber que se apresenta falsamente como ciência, mas não é ciência. Pseudociência é isso, tá? É um saber que se apresenta como ciência. Mas quando você esmiuça esse saber,
ele se mostra uma falsa ciência, sem validade, sem fundamentação, sem comprovação. E esse conceito de pseudociência é usado especificamente pelos filósofos da ciência que seguem uma orientação neopositivista, que é a orientação de preferência dos ateus, dos agnósticos, dos céticos, de um modo geral. E aí o que acontece? Não vou dizer que esses céticos, esses ateus, esses agnósticos estão errados, não é isso. Dentro da filosofia da ciência do neopositivismo, dentro desse corpo teórico filosófico, eles estão corretos, tá? A astrologia realmente não seria uma ciência, mas também não vou dizer que é uma pseudociência, porque vejam bem, dentro da própria astrologia, tá? Nós temos duas divisões principais, que é a astrologia tradicional e a astrologia moderna. A astrologia tradicional, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu sempre preciso definir quando eu introduzo o tema. A astrologia tradicional é a astrologia que se faz antes do final do século XVIII, até antes, inclusive, dos egípcios e mesopotâmicos, tá? Então é uma astrologia de 6.000 anos e ela é a base da astrologia de um modo geral. É consenso entre os astrólogos tradicionais que a astrologia não é ciência. Então, eu não posso dizer que a astrologia é uma pseudociência se ela própria se define como não ciência, né? Para eu ter uma pseudociência, eu tenho que ter um saber que se apresenta como ciência, mas que quando você entra a fundo daquele saber, você percebe que ele não é uma ciência. Então, assim, a astrologia tradicional sai desse conceito, porque ela própria não se define como ciência. Para quem não sabe, a astrologia tradicional, ela se define muito mais próxima da alquimia e da magia do que de qualquer conceito moderno neopositivista de ciência. Agora, os astrólogos modernos, que já é uma outra linha teórica, é uma outra abordagem, tá? Dentro da astrologia moderna, existe um grupo, não são todos os astrólogos modernos, mas existe um grupo que tem o projeto de mostrar que a astrologia é uma ciência dentro dos critérios atuais e modernos de ciência, tá? E aí eu posso dizer para vocês, esse grupo, eles têm estudos interessantes, têm materiais interessantes que eu pretendo inclusive debater em vídeos futuros, mas eles não conseguiram realmente provar que a astrologia é uma ciência dentro dos critérios da filosofia da ciência neopositivista. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Para complexificar a questão, ainda existem outros conceitos de ciência baseado em outras filosofias de ciência. Então, só para dar um exemplo, o conceito neopositivista de ciência, que inclusive é o conceito oficial da ciência, tá? É o conceito oficial da ciência na academia, nas universidades, nos institutos de pesquisa, mas o conceito neopositivista de ciência, ele é muito bem aplicado para a física, para a química, para ciências exatas, para a própria matemática e para ciências técnicas aplicadas, como as engenharias de um modo geral. Porém, essa filosofia da ciência, ela não se aplica muito bem, tá? Até se tentou fazer isso, mas não deu muito certo. Ela não se aplica, por exemplo, às ciências humanas. Não se aplica bem à história, não se aplica bem à geografia, não se aplica bem à psicologia, à sociologia, à antropologia e uma série de outras ciências humanas, a sociologia, por aí vai. Por quê? Porque o que fundamenta as ciências humanas é uma outra filosofia da ciência, tá? Uma outra escola de filosofia da ciência, que é a hermenêutica. A hermenêutica é uma filosofia da ciência que busca definir bons critérios de interpretação. As ciências humanas e sociais, elas são ciências interpretativas. Enquanto nas ciências exatas, física, química, nas ciências naturais, biológicas, nas engenharias, tá? Enquanto nessas ciências neopositivistas,
o conceito-chave para definir o que é ciência é o conceito de experimento, nas ciências humanas e sociais, o conceito-chave para definir essas ciências é o conceito de interpretação. Então, a hermenêutica é uma filosofia que busca definir o que é uma boa interpretação válida, tá? Então, as ciências humanas e sociais, embora sejam ciências interpretativas, isso não quer dizer que eu posso fazer qualquer interpretação de maneira arbitrária, caótica e confusa. Existem regras de interpretação, tá? De uma boa interpretação, que levam em conta a coerência interna dessa interpretação, a consistência, a coesão dessa interpretação. Dependendo da ciência humana ou social, eu vou ter que levar em conta dados históricos, eu vou ter que levar em conta dados filosóficos, uma série de coisas, tá? Para eu produzir uma ciência humana e social. Muitas ciências humanas e sociais precisam também de um corpo, de um suporte de evidências empíricas. Mas em cima dessas evidências empíricas, eu vou fazer uma interpretação, tá? E o interessante é o seguinte, esse modelo de filosofia da ciência hermenêutico, ele se aplica muito bem, por exemplo, à astrologia. Tá? Se a astrologia ela não consegue ser validada pelas ciências neopositivistas, ela poderia ser muito bem validada dentro dos critérios da hermenêutica das ciências humanas e sociais, porque a astrologia tem uma bagagem de evidências empíricas e a astrologia também é um saber interpretativo. Porém, por que a astrologia também não é reconhecida pelas ciências humanas e sociais? A resposta é porque, por conta de uma série de fatores contemporâneos, as ciências humanas e sociais, principalmente no meio acadêmico, elas evitam metas narrativas metafísicas. Tá? Então, uma linha de raciocínio metafísico ele é evitado dentro dos saberes, dentro das ciências humanas e sociais. Explicando, uma metanarrativa, ela é um corpo teórico que eu uso para analisar uma realidade empírica, uma realidade concreta. Tá? Ao invés de eu analisar a realidade concreta em si mesma, quando eu tenho uma teoria que eu uso para entender essa realidade concreta, eu tenho uma metanarrativa. Mas ainda por cima, existe a metanarrativa de orientação metafísica, tá? Que, assim, falando de uma maneira mais popular, um saber metafísico é um saber que leva em conta realidades que vão além da física, daquilo que é concreto, daquilo que é real, daquilo que é físico. Então, o que seria metafísico? Seria exatamente o conceito de espiritualidade, tá? Porque é alguma coisa que vai além do real, do material e do concreto. As ciências humanas e sociais tentam evitar essa linha de raciocínio, né? Tentam evitar essas linhas de raciocínio que levam em conta energias metafísicas, energias espirituais, ou dimensões ou realidades extrafísicas ou espirituais. Isso é evitado dentro das ciências humanas e sociais. E a astrologia, ela é um saber metafísico por excelência, né? Principalmente a astrologia tradicional, mas a moderna também. Então, na astrologia tradicional, ou mesmo na astrologia moderna, você vai fazer referência a uma realidade extrafísica. Pode ser uma realidade espiritual, ou uma realidade cósmica, ou uma energia vitalista, mas assim, a astrologia, ela faz parte da tradição do conhecimento esotérico. Então, em si mesmo, a astrologia é um saber metafísico e que lida com um conceito bastante metafísico, que é o conceito de destino. E isso vira um tabu para as ciências humanas e sociais. Então, embora de um ponto de vista da filosofia do conhecimento, a astrologia, o saber na astrologia é produzido de um modo muito parecido com as ciências humanas e sociais, mas como as ciências humanas e sociais evitam um raciocínio metafísico
e nessa linha evitam lidar com o conceito de destino, então a astrologia não consegue ter lugar também dentro do bojo das ciências humanas e sociais. Mas vejam, a maioria das ciências humanas e sociais, tá, não vão definir também a astrologia como uma pseudociência. Dificilmente um teórico das ciências humanas e sociais vai definir a astrologia como uma pseudociência. E, na verdade, embora oficialmente a astrologia não tenha aceitação dentro das ciências humanas e sociais, mas eu já encontrei muitos teóricos, tá? É onde você vai encontrar mais profissionais com uma abertura para a astrologia. Enquanto nas ciências exatas há uma tendência a uma rejeição, principalmente por parte de ateus, céticos e agnósticos, nas ciências humanas e sociais se tem o conceito de que a astrologia não é uma ciência, mas também não é falado que a astrologia seja uma pseudociência. Muitos profissionais de ciências humanas e sociais sabem que para um determinado saber ser considerado verdadeiro, ele não precisa ser considerado ciência. E isso é uma diferença que as pessoas precisam entender. Nem todo conhecimento que é válido, ele é ciência. Tá? Uma coisa é saber se um determinado conhecimento é ciência ou não. Outra coisa é avaliar se esse mesmo conhecimento ele é válido ou não, independente de ser ciência ou não. A maioria dos ateus, agnósticos e céticos, eles acham que o único conhecimento que é válido é a ciência. Isso é uma forma de fetichismo epistemológico, ou seja, é um tipo de fetichismo achar que só a ciência é válida e não os outros saberes, ou que a ciência é um saber que está acima de todos os outros saberes, independente das conquistas tecnológicas que as ciências exatas e técnicas consigam. Porém, outros saberes que não são ciência, como as artes, a filosofia e mesmo algumas formas de teologia, elas produzem conhecimento verdadeiro, produzem conhecimento válido. A astrologia, ela não é nada disso. Como eu disse, a astrologia é uma tradição do conhecimento esotérico. E alguns críticos nas filosofias da ciência, principalmente nas filosofias das ciências humanas e sociais, entendem que a astrologia pode ser válida, mesmo que ela não se encaixe dentro de uma estrutura de um conhecimento científico. E existem outras questões ainda, por exemplo, existem filosofias da ciência que propõem conceitos alternativos de ciência, como por exemplo uma ciência mais holística, uma ciência espiritualista. Isso existe, tá? Alguns desses paradigmas falam, por exemplo, de uma ciência transpessoal que leva em conta questões metafísicas e espirituais. São conceitos alternativos de ciência que se baseiam também numa filosofia da ciência, no caso, uma filosofia holística. Dentro desse referencial, a astrologia seria facilmente considerada como ciência. Então, a astrologia é uma pseudociência? A resposta depende da filosofia da ciência que você usa. Se você usa, por exemplo, a filosofia da ciência neopositivista, que inclusive é o conceito oficial de ciência das ciências exatas e técnicas, tá? Das ciências naturais e tecnológicas. Então, se você for coerente com essa referência de filosofia da ciência, então realmente, para eles, a astrologia ela é uma pseudociência. Quem usa essa referência, como eu disse, são os ateus, os agnósticos, os céticos e mesmo os acadêmicos da área de ciências exatas e naturais, tá? E das engenharias. Então, para esse grupo, a astrologia seria uma pseudociência. E dentro do quadro filosófico referencial deles, eles não estão errados. Você mesmo que está em casa, você pode dizer que a astrologia é uma pseudociência se você estiver compromissado com essa escola filosófica da ciência. Agora, se você está mais compromissado com a
filosofia da ciência hermenêutica, que é própria das ciências humanas e sociais, o próprio conceito de pseudociência, ele é questionável. Então, a astrologia, ela não se encaixa como uma ciência pelas ciências hermenêuticas, tá? Pelas ciências humanas e sociais. Mas o próprio conceito de pseudociência, ele é questionável e não se aplicaria à astrologia. Aliás, voltando no neopositivismo, tá? Outro detalhe. Para eles, as próprias ciências humanas e sociais não são ciência. Aí é que tá. Para um engenheiro ortodoxo, para um químico ou um físico ortodoxo que segue à risca o neopositivismo, tá? Ou a forma de pensar neopositivista, aliás, mesmo que eles não saibam que eles seguem essa filosofia. Isso é muito engraçado. Você pode ter um químico que desenvolve um raciocínio bem neopositivista, mas ele não entende que ele segue a filosofia. Ele não tem essa consciência. Mas, enfim, se ele está dentro dessa forma de pensar, para ele, as ciências humanas e sociais, a sociologia, a psicologia, a psicanálise, enfim, as ciências humanas e sociais não são ciências, são pseudociências. Seria pseudociência também nessa visão neopositivista a acupuntura, as terapias florais, a psicanálise e a astrologia. Agora, se o seu quadro de referência de filosofia da ciência ainda for algo mais inovador ainda, como por exemplo, uma filosofia holística, uma filosofia que leve em conta saberes metafísicos, tá? Então aí o seu conceito de ciência também vai ser um conceito de ciência alternativo, emergente, compreensivo e diferenciado. Então, dentro desse conceito mais sistêmico, a astrologia seria facilmente considerada como ciência, assim como também a psicanálise, assim como também a acupuntura e as terapias florais, no exemplo que eu estou dando. E eu vou me dar o direito de dar a minha opinião no final do vídeo. Como eu não sou compromissado com a visão neopositivista, eu posso falar tranquilamente que a astrologia não é uma pseudociência. Principalmente se eu levar em conta as bases da astrologia, que é a astrologia tradicional. Porque para a astrologia tradicional, a proposta não é a de que a astrologia seja uma ciência. Então, muito menos ela poderia ser acusada de pseudociência. E ainda por cima, o que eu digo é que para um saber ser válido, ele não precisa ser ciência. Isso, na verdade, não desvaloriza, tá? Quando eu coloco isso, eu não estou desvalorizando nem desconsiderando a legitimidade da forma de pensar neopositivista e também não estou me opondo aos ganhos e às conquistas da ciência, tá? As grandes vitórias da ciência, eu não vou negar isso. E também considero que os céticos, os ateus e os agnósticos, dentro do quadro referencial deles, eles estão corretos, eles não deixam de estar com a razão deles. A única coisa que eu aponto é que, na própria definição do que seja ciência, não existe apenas o quadro referencial deles. Existem outros conceitos de ciência, né? Existem outros paradigmas de ciência. E se a astrologia não se encaixa no paradigma deles, pode se encaixar em outros modelos, em outros paradigmas. Simples assim. E ainda tem o fato de que a astrologia não depende disso para ser verdadeira. Ela não precisa ser ciência para ser verdadeira. Mas existe um grupo de astrólogos modernos que se esforçam, tá, para tentar elaborar a legitimidade científica, a comprovação científica da astrologia como ciência. E eu pretendo, num próximo vídeo, falar sobre isso. Por enquanto, eu vou encerrando esse vídeo aqui, tá? Nesse momento. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é pseudociência. E dentro do meu quadro referencial, eu entendo que a astrologia não é uma pseudociência. Então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e deixo o convite para vocês se inscreverem no canal Professor Adalberto Pessoa para irem acompanhando os próximos vídeos.
Um grande beijo, um grande abraço e tchau!